Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do CEALI. Coordeno o NEPSED, que é um núcleo vinculado ao CEALI. Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje do CEALI-Cast. No episódio de hoje, nós vamos conversar com dois professores de educação básica do município de Belo Horizonte sobre o projeto de extensão que o NEPSED promove, intitulado NEPSED na Escola, que é um projeto de formação continuada de professores, que tem o objetivo de discutir e refletir com os professores no espaço escolar sobre leitura e escrita digital. Então, o NEPSED vai até a escola e lá nós discutimos com os professores em 3 encontros de formação realizados com os professores, com os gestores da instituição, questões tanto teóricas quanto práticas em relação aos estudos que o NEPSED vem realizando há mais de 10 anos em torno do letramento digital. Quero dar boas-vindas para a professora Monalisa de Assis Martins e o professor Anderson Ada da Silva Melo. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada, professora Mônica, pelo convite. Obrigado, professora Mônica. Obrigado, gente. Bom, gente, eu vou apresentá-los porque eles têm um currículo já de muito tempo na educação. E, bom, a professora Monalisa, ela é professora da Escola Municipal de Belo Horizonte, Monsenhor Arthur de Oliveira. Ela é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, alfabetizadora há 30 anos. E o professor Anderson Ada da Silva Melo, ele é professor da Escola Municipal de Belo Horizonte, Sagrado Filho, mestrando em Educação pela Faculdade de Educação da UENG, pedagogo e tem experiência como professor há 10 anos já. A professora Monalisa e o professor o Anderson, eles são das escolas duas escolas que foi realizado o projeto de extensão NEPSED na escola no ano passado. Foram 8 escolas que participaram do projeto e hoje vamos conversar com os dois, da Escola Municipal Monsenhor Arthur de Oliveira e da Escola Municipal Sagrado Filho. Bom, vamos começar a nossa conversa. A primeira pergunta, professora, é a seguinte: depois que nós estivemos aí na escola, nos 3 encontros que aconteceram na escola de vocês, o que vocês consideram que foi muito importante, o que vocês aprenderam sobre leitura e escrita digital nesses encontros que o NEPSED na escola esteve aí na instituição de vocês? Fala para mim, professor Anderson. Posso começar? Pode começar. E aí, professora Mônica, eu queria começar já falando quando dessa formação, né, do projeto de extensão, sobre o que ficou para a gente, eu queria colocar que esse período que a equipe teve, né, que a senhora teve na escola, acho que o ganho maior para nós, pelo menos para mim, né, foi de trazer um tema tão importante que faz parte do nosso cotidiano escolar mesmo, e de trazer esse tema para debate, de trazer as questões da leitura e da escrita digital para serem conversadas sobre. Acaba que por conta do nosso cotidiano e do trabalho em escola, a gente tem pouquíssimos momentos, na verdade, em que se coloca um tema e se debate esse tema. E foi riquíssimo para mim de poder conversar isso para além da proposta do curso, pensando no exercício da conversa. E a dinâmica que foi proposta, ela nos proporcionou isso. Então, para mim, esse primeiro
ganho, né, de poder conversar e até de conhecer mais alguns colegas e das experiências deles nesse assunto, ou até em outros que vieram, que acabam surgindo. Isso foi muito rico. E aí, sobre os aprendizados, acho que a riqueza de possibilidade de trabalhar a leitura e a escrita digital, e o mais incrível, né, que para mim assim, foi uma quebra de paradigma gigante, que é, às vezes, sem necessariamente nenhum tipo de recurso, pensando nesses padrões, né, de tablet, celular, computador, internet, etc. Então, de quebrar, primeiro, de possibilitar essa conversa com os pares, de possibilitar essa conversa com uma pesquisa que acontece já sobre ela, né, sobre esse tema. Isso foi muito rico e logo na sequência, né, pensando, e aí respondendo a pergunta mesmo, abrir a cabeça para que é e o que é a leitura e a escrita digital, que foi riquíssimo. Isso para mim foi o mais importante assim, né, nesses encontros que a gente teve no ano passado. É interessante você falar, Anderson, que assim, eu acho que é um ponto importante, né? Por isso que o NEPSED na escola vai para a escola, porque a gente entende que a formação continuada ela se dá com muito mais efetividade no espaço escolar, com os colegas, e dar essa oportunidade de discutir junto com os colegas sobre aquele tema, suscita, inclusive, questões que não são discutidas em reuniões, né, pedagógicas na escola, por falta de tempo, como você falou. Então, dá a oportunidade de você conversar, dos professores tentarem resolver, inclusive nesse caso da tecnologia, né, especificamente, questões relacionadas à tecnologia especificamente, das demandas da escola relacionadas a esse tema. Então, isso, de fato, é um dos objetivos pelo qual os motivos pelo qual o NEPSED na escola é na instituição. Então, que bom ouvir isso de você, que o NEPSED na escola promoveu, de fato, esse momento, né, Anderson? Agora, essa questão que você está falando, que a gente fala muito, eu falo muito sobre isso nas formações, nos estudos, o NEPSED fala muito isso, que é o digital sem o digital. A gente pode ensinar o digital sem o digital, né? Claro que a tecnologia é importante, mas o digital, a gente pode ensinar sobre o digital sem estar com a tecnologia digital. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, não é isso? Ela já é muito bem-vinda. Concorda? Concordo, sim. Eu estava balançando a cabeça aqui. Mas sim, concordo demais, professor. E acho que esse ponto foi, assim, porque a gente tem algumas questões que são de ordem econômicas, sociais e até políticas que dificultam, às vezes, a chegada de determinadas tecnologias mesmo, a determinadas escolas, e aí depois que elas chegam, tem alguns outros problemas que passam pela formação de quem vai usar, dos tempos de quem vai usar, do espaço para se usar, e que acabam complicando o seu uso. E essa formação, ela vinha, e ela abria a nossa cabeça com relação a pensar a prática, que não necessariamente vão precisar de determinada tecnologia, de determinada ferramenta para começar. A ferramenta vai ser o debate que a gente vai propor, ou a metodologia de uma ou outra atividade que a gente vai propor para as crianças, no nosso caso, quem trabalha com os anos iniciais, né? Os adolescentes, enfim, qualquer idade. Acho que isso foi sensacional. É sensacional. Ótimo. E você, Monalise? Me conta, o que você aprendeu lá na escola, com o NEPSED na escola, que você considera que foi importante, né? E que você não sabia, enfim. Como é que foi aí esse primeiro movimento aí para você e a escola, assim? Como é que foi? Conta pra gente. Primeiro que a formação foi muito agradável, né? Assim, estar em formação, estar com vocês, com a sua equipe, com você, foi muito gostoso. E segundo que é a questão
dos verbetes, né? Quantos verbetes existem que eu não fazia ideia. Né? A gente acha que conhece muita coisa de digital, mas a gente não conhece. Então, assim, isso foi bom. Descobri que tem um mundo ali que a gente precisa investigar. Descobri que tem um mundo que a gente precisa se aprofundar, que é um mundo que é do métier dos meninos, que é um mundo que está no cotidiano, como disse o Anderson, está na nossa escola, está na nossa vida. Então, participar, né, com eles dessa discussão, trazer para o campo da fala, da discussão, aquilo que é digital, aquilo que é muito interativo, mas trazer também para o campo das ideias, uma coisa meio filosófica, né? Aquilo que você falou assim, do digital sem o digital, é trazer para o campo da ideia aquilo que nós já nós estamos convivendo com o material. O material já existe, a materialidade já existe, mas como conviver com isso, como interagir com isso, como relacionar com isso, como pensar criticamente sobre isso, então trazer para o campo das ideias essa materialidade foi um sinal assim, de que a gente precisa melhorar as nossas práticas também pedagógicas. Então, assim, no campo das nossas reflexões, também foi muito bacana. A nossa equipe também refletiu dizendo, olha, isso tem que fazer mais parte do nosso cotidiano, das nossas práticas pedagógicas, essas questões, e transformar isso em atividades também que a gente pode explorar em sala de aula. Sim. Você está falando do e-book, né? O e-book do NEPSED, que está disponível, inclusive, gente, no site do NEPSED, disponível para baixar gratuitamente. São 95 verbetes, né? A gente publicou esse e-book em 2022, desculpa. E são 95 verbetes do campo da leitura, da escrita digital, do direito digital, do capitalismo de dados. São muitos conceitos da parte de hardware, de software. São vários conceitos em formato de verbetes. E são 34 ações didáticas relacionadas a esses verbetes. Então, de fato, tem muita coisa para a gente aprender. E a gente também, tá, Mona Lisa? A gente tem muita coisa para aprender. E ter esse feedback seu, né, de falar sobre o e-book também é importante, porque ele é uma ferramenta de formação continuada, né, para as escolas. E ter referência, né, Mona Lisa, é importante para conseguir continuar desenvolvendo ações relacionadas ao campo da leitura escrita e digital, que ainda é muito recente lá no espaço, né, escolar. Porque vocês fizeram, né? Me conta como é que foi a execução da ação didática do e-book com seus alunos. Me conta aí um pouco. Porque vocês escolheram uma ação didática dentro de uma das atividades que a gente propõe dentro do projeto NEPSED na escola. Os professores têm que executar uma ação. Me conta como é que foi aí na sua turma. Foi um sucesso. Então, Anderson, você não pôde participar, a professora Mônica não, mas eu tive uma oportunidade de trazer para o campo das ideias, mas em forma de também uma atividade pedagógica com a alfabetização. Eu fiquei pensando assim, como desenvolver uma atividade digital, sem ser digital, e proporcionar para os meus alunos que eles possam promover o processo, né, de consciência fonológica, da escrita alfabética, da compreensão leitora, como fazer isso tudo numa atividade só. Então eu fui à internet, busquei uma imagem, né, que simulava uma página de Instagram e uma que simulava uma página de WhatsApp. E eu aproveitei um evento da escola que ia acontecer, a gente ia fazer uma feira de cultura, e eu falei assim, olha, quando a gente conversa com a nossa família, quando a gente conversa com os nossos familiares, o que vocês usam para falar com quem está distante? Então a gente foi tendo, o que eu vou fazer para mandar um convite para alguém que está distante, para que chegue rápido, porque a gente estava estudando várias formas de escrita, e claro, surgiu o WhatsApp, vamos fazer pelo WhatsApp. E aí eu falei, bom, e como que a gente poderia? E coincidiu também com uma unidade de estudo que era história em quadrinhos. Então a gente já estava trabalhando ali os balões, as falas dos personagens, né?
e a gente fez um link falando, olha, que o WhatsApp usa dos balões das histórias em quadrinhos para a gente poder acompanhar a conversa, né? Então, que a gente poderia fazer esse convite como uma conversa. Então, nós começamos, né? Eu dei uma orientação inicial que era assim, olha, vamos avisar, né? Vamos cumprimentar as pessoas. Quando você está cumprimentando pelo WhatsApp, como que você faz? Você usa de uma linguagem mais formal, de uma linguagem assim, mais, como é que eu vou dizer assim, não só formal, mas assim, mais rígida, né? Ou você usa de uma linguagem mais descontraída, mais informal? Aí eles falaram, né, das escritas digitais, a gente trabalhou as abreviações, né? Como é que eu escreveria você no WhatsApp? Como é que eu escreveria também? Como é que eu escreveria beleza? Gente, eles sabem tudo. Eles sabem ler e escrever no WhatsApp e ainda não sabem ler e escrever nos cadernos, nos livros, mas como é rápido, como é muito dinâmico, né, professora Mônica? Isso. E foi bem interessante, né, essa proposta, né, Monalise. Primeiro, que eu acho que é importante a gente entender que a gente pode promover a produção de texto, de vários gêneros textuais, não só de gêneros textuais digitais, como foi o caso na sua proposta, mas também gêneros textuais que circulam em outros meios que não é o digital, mas que estão no digital. Porque o digital e eu falo online e o offline, eles estão agora juntos, não existe separação mais. E como você mesmo bem disse, né, Monalise, eles já sabem como é que funciona, como a gente fala, os entornos digitais. Eles já conhecem os ambientes digitais, alguns deles. Eles conhecem um pouco sobre os gêneros textuais digitais que circulam ali. Então, é só aproveitar desse conhecimento, que é pouco ainda, que a gente tem que ensinar muito, a escola tem que ensinar muito para eles, eles não sabem tudo não. Isso é importante destacar, né, Monalise? E ensinar o que a gente precisa ser ensinado em relação à produção, à leitura de textos, seja no digital ou não. Então, assim, essa atividade que você fez, ela teve alguma referência de alguma atividade do e-book, Monalise, na época? Como é que foi? Ou você criou ela a partir da formação? Eu pensei nela a partir da sua fala na formação, porque foi você assim, que ressaltou muito durante a formação quais seriam as formas de trazer o digital sem ter os recursos digitais. Como que a gente poderia pensar nisso? Que a gente poderia, né, como que a gente poderia trazer isso para a escola? E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei com aquilo assim, gente, como que eu posso trazer isso para uma turma de alfabetização, para as crianças que estão ali entre 6 e 7 anos? Como que eu poderia bolar? E aí também, na hora que você falou, eu tinha uma materialidade. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso usar uma materialidade. Eu tinha umas borrachinhas que eram emojis, que eram vários emojis, e elas são borrachinhas escolares, elas são mini borrachinhas. Aí a gente usou essas mini borrachinhas para ilustrar a atividade, então eu distribuí as borrachinhas para as crianças, e aquilo interagia da mesma maneira assim, que interagia com a leitura, com a escrita, também interagia com os emojis. Então, na verdade, foi pela sua fala que me acendeu assim, o que eu poderia usar, que eu já tinha essas borrachinhas, que eu já poderia fazer uma simulação, porque a palavra simulação ficou bem na minha cabeça, né? Quando você falou assim, gente, a gente pode simular, a gente não precisa ter o equipamento para usar da linguagem, a gente pode simular. E aquilo ficou bem na minha cabeça, assim, me martelando. Simula, vai lá, simula que dá certo. Que ótimo, que bom. Esse termo, eu gosto muito de utilizar ele para discutir sobre isso. Mas eu quero ouvir o Anderson. Me conta, Anderson, como é que foi aí nessa escola, com seus alunos, executar uma atividade do e-book do NEPSET? Como é que foi? Conta pra gente. Eu gostei demais e acho que eles também, assim. Na época a gente escolheu, eu trabalhava em par com a professora do 4º ano, mas a gente pensou uma atividade
que trouxesse mais gente para a roda, né? E aí a gente pegou as crianças segundo, terceiro e quarto, e foi muito rico por conta de algumas coisas que aconteceram na sequência. A gente pensou no e-book, a gente estava mais ou menos nessa mesma época do ano, e o assunto festa junina já estava bombando, né? E tem um debate, assim, em várias escolas, em algumas das que eu trabalhei, sobre a festa junina enquanto uma manifestação religiosa e como que a configuração da comunidade onde a escola está inserida, como que isso aparece lá. Então, muitas crianças deixando de participar por conta da questão religiosa, né, de estar vinculada ao catolicismo. E a gente pensou num e-book que fosse trabalhar o que era a festa junina, o que era uma festa junina, o que é uma festa junina hoje, como ela chegou. E aí a gente parte primeiro de uma leitura coletiva, né? As crianças, foram 20 crianças do segundo, terceiro e quarto ano, então 5, 6 de cada, uma turma com mais, outra com menos, dependendo de cada ano, né? Eram 5 turmas. Eram 5 turmas no ano passado, então mais ou menos 4, 5 crianças de cada mesmo. E a gente faria a leitura, discutiria, produziria um texto com essas crianças explicando o que era a festa junina. E aconteceu, e aí a gente ia explicar isso em formato áudio, né? Seria um audiobook que a gente produziu. E no momento que a gente estava, você falou do WhatsApp, eu lembrei porque era a referência que as crianças tinham, inclusive. No terceiro ano, um dos conteúdos que a gente estuda com as crianças é o som, né? Em ciências, é o som, e aí a gente trabalha com a ideia de ondas e tudo, e as crianças já tinham feito, associaram, na verdade, ao WhatsApp, porque aparece lá, né, as ondinhas da nossa fala. E aí, quando a gente estava editando, elas, já na fase final de produção já do e-book, já feita a discussão sobre o texto que a gente iria propor e tal e tudo. E elas pensaram, olha, acho que ia ser mais legal se, além da gente trazer esse e-book, se ele tivesse um outro detalhezinho, que que era, na verdade, com um personagem, né, uns esquilinhos aí de filmes, eu não sei qual que é a empresa, mas de filmes super famosos lá, os 3 esquilos, não sei. E que eles têm uma vozinha bem, bem peculiar, bem deles mesmo. E aí, isso é possível? Isso, é possível transformar, então, nossa voz nisso daí. E aí a gente conversou um pouquinho sobre como que é possível fazer isso alterando a onda, e a gente tinha condições de fazer isso ali. E fizemos, e eles adoraram o resultado. Foi muito legal. A gente gostou muito, eu gostei muito. A professora Bernadette, que estava comigo à época nesse trabalho, também gostou demais, e foi um momento muito bom, assim, de um trabalho muito bom. Vocês partiram da ação didática que está lá no e-book, é meu primeiro audiobook, né? Contando e lendo histórias para os colegas, está na página 308, gente. Ficou muito legal, né, o Anderson? O resultado, eu pude ver o resultado do trabalho. Foi bem legal, os alunos ficaram bem engajados, né? Acho que essa é uma questão importante para a gente destacar também na produção de atividades de leitura escrita, né? Com tecnologia digital ou sobre tecnologia digital, né? O engajamento das crianças nas produções. Isso é muito forte, né, Anderson? Uhum. Nossa, demais. E assim, houve um problema, na verdade, é que não tinha como, nesse momento, trabalhar com 200 crianças. Então, foram um décimo delas, na verdade, que participou, e cobrança das outros 9 décimos. Não, eu quero também. Então, foi muito legal. Isso é legal. Isso é um ponto positivo para a gente pensar, inclusive, no impacto, né, do projeto de extensão que foi na escola, na sua escola, que eu quero saber, né? Acho que isso a gente pode até pensar nesse impacto, né? Porque quando vocês executaram a ação didática com algumas crianças, as outras crianças quiseram também que fosse realizado com elas, mas quais outros impactos você percebeu, assim,
que aconteceu na escola e também no seu trabalho depois dessa ida nossa aí do NEPSEG na escola e na instituição, na Escola Sagrado Filho. E aí, até voltando àquele primeiro ponto, professora, que a gente falou, que a gente conversava, né, sobre como tinha sido o curso. Primeiro, esse impacto com as crianças, que geralmente são atividades que despertam o interesse e a vontade delas estarem ali enquanto protagonistas, isso é muito legal. E até do ponto de vista estrutural, porque a gente conhecendo algumas práticas que estão lá no e-book, por exemplo, o audiobook. O que a gente precisa para um audiobook? Para construir, para gravar, por exemplo, com menos ruído. Então, a gente precisa de microfone tal, a gente precisa disso. E aí, a gente devolve esse problema para quem a gente precisa devolver, que no caso a gestão da escola. E aí, a gestão faz um movimento de cobrar de quem precisa de cobrar, para que esses instrumentos eles estejam na escola, já que eles já fazem parte em alguma medida da vida dos nossos estudantes. Então, assim, primeiro esse de despertar o interesse das crianças, é uma proposta diferente de trabalho. Acho que essa é uma daquelas atividades que a gente passa o dia fazendo lá com as crianças e aí elas saem assim cansadas de tanto produzir. Era um texto grande esse, no caso da festa junina, e elas leram tranquilas, que tinham um pouco mais de dificuldade de leitura na parte da leitura conjunta e na discussão do texto. Elas entenderam do que se tratava o texto e puderam dar opiniões. Então, assim, foi grande e abre portas para outras coisas que, nesse sentido ou em outros, porque são várias ideias que tem lá no e-book, né? E esse outro movimento de pedir, de demandar mais coisas. Olha, agora que eu conheço, vocês estão perdidos, eu quero, sabe? Acho que isso. Se vocês estão gostando da conversa com a professora Mona Lisa e o professor o Anderson, espero vocês no próximo episódio, que vamos continuar essa conversa sobre essas experiências que eles tiveram com o projeto de extensão NEPSEG na escola. Um abraço. Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.